Oi, e aí? Tudo bem, Peniel Kids? Se comportando, se cuidando, obedientes. Isso aí, hein? Eu primeiro, antes de começar, eu já quero dizer que eu amei ver o desafio de vocês. Foi muito legal, porque assim, quanto mais nós somos desafiados, mais a gente cresce, mais a gente aprende. E hoje vai ter desafio aqui também. Vai ter um desafio lá no final, né? Prestem atenção em tudo, porque hoje a investigação tá muito legal. Quando eu falo isso, eu sempre falo isso, né? Mas tá muito legal mesmo, porque olha só o tema da nossa investigação. É um por todos e todos por um. O que vocês pensam quando ouvem isso? Um por todos e todos por um, né? Já dá uma sensação assim, opa, vamos lá, não é isso? Foi isso que eu senti quando li, né? Uma alegria assim, né? De tipo, tamo junto, vamos lá. E é sobre um pouco isso também que a gente vai falar, né? De estar junto. E para nossa investigação, vocês sabem que a gente tem um mistério para descobrir, né? E eu já quero deixar o mistério aqui para vocês irem pensando, tá? E o mistério é o seguinte, prestem bem atenção. Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não é sofá. O que será? E tem cabeça, mas não é cebola. Olha só, o que será que é, né? E para a gente descobrir esse mistério, vamos às pistas então, né? E a primeira pista é unidade na direção. Unidade o que é? Juntos. Direção, né? Ir juntos, direção para um lugar, para o mesmo sentido, uma direção. Então, juntos numa direção, né? Unidade na direção. Então, para falar sobre isso, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Não sei se você sabe, né? Quem é que coordena o seu corpo? Quem é que manda no seu corpo? Quando você mexe um braço, quando você levanta um braço, quem é que mandou você levantar esse braço? Pensem um pouquinho. Quem que você acha que mandou levantar esse braço? Mandou levantar o outro? Quem é que manda fazer isso? Quem é? Isso mesmo, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele manda uma mensagem para o nosso corpo e o nosso corpo obedece, certo? E vocês sabiam que a igreja, ela é comparada com o corpo? E vocês sabem quem é o cabeça desse corpo? Quem é que manda uma mensagem? Quem é que manda um comando para o nosso corpo, né? Que é a igreja, e obedece? Vocês sabem quem é? Vamos descobrir quem é o cabeça do corpo, que é a igreja, lá em Efésios 5:23. Prestem bem atenção. Lá em Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Então, o que o versículo disse? Que Cristo é o cabeça da igreja e ele que salva todo o corpo. Então, lembre-se, a nossa primeira pista, que é a cabeça, né? Quem é a cabeça? É Jesus. Jesus sempre está à direção de tudo, ele está sempre à frente. Ele está sempre à frente do que vamos fazer, porque ele é a nossa direção. Amém? A igreja verdadeira é aquela que Jesus é o centro e que é governada pela sua palavra. Essa é a igreja verdadeira, sempre. Bom, e agora vamos para a pista número 2, que vai falar sobre unidade na diversidade. Bom, nós sabemos que o nosso corpo
as partes todas são diferentes uma das outras. Mesmo a gente tendo 2 braços iguais, se vocês compararem, as mãos, elas não são exatamente iguaizinhas, né? Um é direito, outro é esquerdo, e são totalmente diferentes. Assim como o nariz, né? O meu nariz é diferente do seu nariz, né? O meu cabelo é diferente do seu cabelo. Mas assim, todas as partes do nosso corpo também são diferentes, mas são todas muito importantes, certo? E é do tronco que saem as partes dos membros inferiores e superiores. Então aqui, ombro, peito, abdômen, né? Tudo encaixa perfeitamente. Então os nossos braços encaixam aqui no nosso ombro, certo? Lá embaixo no nosso tronco, assim, não encaixa certinho a perna. Tudo encaixa perfeitamente no nosso corpo. Imaginem só, imaginem um olho no lugar do dedão do pé. Já pensou se você topasse uma pedra no caminho? Ai, eu não quero nem pensar nisso. Já pensou que ia ser do seu olhinho? Ah, não quero nem pensar, né? Mas assim, na igreja, a gente também é assim. Cada um é diferente um do outro, né? Como no nosso corpo. Não é porque nós somos diferentes que a gente não vai funcionar. Olha o nosso corpo como exemplo. Não são partes diferentes, mas todas contribuem para que funcione bem? É a mesma coisa na igreja. Somos todos diferentes, mas todos contribuem para que o corpo, a igreja, funcione bem, né? Um tem jeito para uma coisa, o outro tem jeito para outra, um tem um talento, né? O outro tem um dom, e isso faz parte do corpo, certo? Então, quando nós nos mantemos unidos, né? Mesmo sendo diferentes, sem brigas, sem inveja, sem fofoca, a Bíblia ela nos garante que seremos melhor no trabalho de Deus. E na convivência entre os irmãos, nós crescemos na fé, no nosso conhecimento em Cristo, e assim a gente vai ser maduro e cada dia mais parecido com Jesus. E é isso que está escrito lá em Efésios 4, do 11 ao 15. Eu vou ler com vocês, tá bom? Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Então, olha só o que Deus está dizendo aqui, né? Que uns vão ser profetas, outros vão ser apóstolos, né? Ele não está dizendo que todo mundo vai ser igual. Nós somos todos diferentes, porém, todos fazemos parte de um corpo onde o cabeça ele é Cristo. Então, a segunda pista é o tronco, porque o tronco, né? Essa parte aqui, deixa eu levantar para você ver. Essa parte aqui, ó, que mantém, minha cabeça tá aonde? Aqui ligado, ó, meus braços, as minhas pernas, né? Tá tudo aqui. Essa parte aqui que é o tronco, que mantém tudo unido, tudo junto. Então, a segunda pista é o tronco. E agora nós chegamos na pista 3. E a pista 3 a gente vai falar sobre a diversidade na mutualidade. Vocês já ouviram essa palavrinha antes? Mutualidade? Se não, a gente vai descobrir agora o que ela significa, tá
tá bom? Eu vou ler um versículo para vocês que está lá em Romanos 12, o versículo do 4 ao 5, tá bom? Porque assim como eu, um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Amém? Então, isto é, dependemos um dos outros, mesmo que nem todos os membros tenham a mesma função, certo? Nós não podemos esquecer que a igreja ela é única, né? Que a igreja é um corpo só e nós dependemos um dos outros. A Bíblia diz que nós não devemos fazer confusão, provocar brigas, contendas, né? E tem um texto que diz isso, que está lá em Filipenses 2,14. Eu vou ler para vocês. O texto diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, o que é murmurações? Reclamações, né? Reclamar o tempo todo. E sem contendas, né? Sem brigas. Então, sem reclamar, sem brigar, né? Não vou, não quero, né? E o Senhor nos adverte isso na sua palavra, que nós não devemos fazer isso, amém? Então, quando nós deixamos uma pessoa triste, quando nós fazemos uma pessoa sofrer, toda a igreja sofre, mas quando a gente deixa uma pessoa feliz, né, toda a igreja fica feliz também. A gente vai entender um pouco melhor isso lendo lá em 1 Coríntios 12, 26. O texto diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? O texto diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Deus quer que nós trabalhemos na igreja pensando no melhor um para o outro, não somente em nós mesmos. Por isso, muitas vezes a gente encontra na Bíblia a expressão uns aos outros, tá? Eu vou deixar alguns textos que falam a respeito disso, mas assim, devemos assim, sempre incentivar, né? Incentivar os nossos irmãos na caminhada, a lerem a Bíblia, a serem melhor, a irem para o culto, né? Às vezes tem alguém desanimado, eu não tô com vontade, né? A gente deve incentivar, a gente deve sempre amar, né? Sobretudo amar mesmo as pessoas e compartilhar também, né? Compartilhar Jesus com as pessoas, né? Falar do amor de Deus, falar da salvação em Jesus para as pessoas. Esse é o nosso papel também como corpo, como igreja, né? Então vou deixar alguns textos, né, para vocês meditarem sobre isso, sobre amar, sobre compartilhar e sobre incentivar, amém? Lá em Efésios 4:3 diz assim, que devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso, nós devemos dirigir todos os nossos esforços para alcançar o quê? A unidade da igreja, né? Então a gente tem que se esforçar para a gente andar sempre junto, né? Não é porque às vezes a gente não gosta de uma coisa ou de outra, que a gente pega e fala, não quero mais, deixa pra lá, né? Então assim, não é isso que a palavra diz, né? O que a palavra está dizendo para nós? Que nós somos um corpo, que a gente anda junto, que somos diferentes, que um tem que entender o outro, que a gente tem que ficar longe de intriga, de fofoca, de briga, né? E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa lição, que como um corpo a gente entende tudo isso, que a gente entende que é amar, que é incentivar, o que é compartilhar, né? O que é andar juntos, estar juntos, se alegrar, né, com os nossos irmãos também quando eles ficam felizes, se eles estão tristes, a gente, né? A gente está vendo a pessoa triste, a gente vai ficar comemorando? Não, a gente vai sentir porque é o nosso irmão também, amém?
Então, se a igreja ela é um organismo vivo, nós devemos fazer com que ela cresça. Para que ela cresça, cada um tem que exercer a sua função, cada um tem que fazer a sua parte, não é verdade? Então vamos ler lá em um versículo que está em 1 Pedro, tá? 1 Pedro 4, no versículo 10. Vou ler com vocês. Diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Devemos procurar uma forma de ser bênção na vida das pessoas. E como que a gente deve ser bênção na vida das pessoas? Primeiro, pode levar o evangelho da paz para todas as pessoas. Segundo, pode a cada semana escrever um versículo da Bíblia e você pode dar para alguém. Pode ser da sua igreja ou alguém que você conheça. Amém? Terceiro, a gente pode olhar para as necessidades dos outros e tentar ajudar de alguma forma. Lá em Tiago 1:27, o texto diz de olhar para os órfãos e para as viúvas, né? Por que os órfãos e as viúvas? Os órfãos, eles não têm pai, não têm mãe, então eles não têm quem ajudem eles, né? E as viúvas, elas perderam o marido, então elas também precisam de ajuda. Então, o que o texto está dizendo para nós? Para a gente olhar para as pessoas que precisam de ajuda. E às vezes a gente não tem dinheiro assim para ajudar, mas a gente sempre pode ajudar com aquilo que a gente tem, né? Se de repente você já cresceu um pouco e tem brinquedos que você já não brinca mais, você pode separar os seus brinquedos, né? Aquela roupa em bom estado, né? Todos vocês estão numa fase que vai perdendo roupa muito rápido, né? Então, assim, às vezes mal deu tempo de usar, já não serve mais aquele sapato, já não serve mais aquele tênis, e você pode separar, né, para doação, para ajudar alguém que necessita. Não é bom a gente ficar com as coisas que a gente não faz uso, porque a gente pode semear na vida de alguém e aquilo é uma necessidade na vida do outro. Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas, né? Amém? E a quarta coisa qual que é? É ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas quando elas estão tristes, né? Quando talvez elas estão com algum problema e tentar animá-las, não é verdade? Então, nesse tempo que tá todo mundo em casa, né? De repente você percebe que teu irmão, né, ou que a mamãe, o papai, tá meio calado, né, tá meio tristinho, chega de mansinho, já pergunta, né, e espera a resposta, ouve e tenta animar, porque assim, tenta animar as pessoas, porque é isso que a gente pode fazer, a gente pode também ouvir e animar as pessoas, né? E sabe aquele versículo que você escreveu lá no papel, ou aquele versículo que você colocou lá no desafio? Então, esse versículo, você pode compartilhar ele com aquele que precisa ouvir também, entenderam? Então, assim, olha quanta coisa boa que a gente pode fazer, não é verdade? Então, meditem bastante sobre isso. Então, vamos para a resposta da terceira pista, né? Então, para te dar a resposta, para dar a resposta para vocês sobre a terceira pista, a gente vai, então, entender, né, o que é a diversidade na mutualidade. O que é, então, mutualidade? Sobre tudo que a gente disse, é saber dar e receber. Mutualidade é uma troca. Nós não falamos sobre compartilhar, sobre falar, sobre o ouvir, né? Então, foi isso que a gente aprendeu. Então, assim, mutualidade é a gente receber e dar. Receber amor e dar amor, né? Receber aquilo que compartilha, aquilo que Deus tem compartilhado com a gente, a palavra que a gente tem recebido e compartilhar com os outros, né? Aquele incentivo que a gente recebe, incentivar também as pessoas, é a troca, né? Isso é a mutualidade. Amém? Então, quando a gente usa a mutualidade, a gente usa mais o quê? Quais são as partes do nosso corpo que a gente mais usa? É a boca e
A orelha. Então, a nossa terceira pista é a boca e a orelha, certo? E aí? E agora? Vocês já sabem a resposta do mistério? Juntando todas as pistas, do que vocês acham que essas pistas elas fazem parte do quê? Tem a resposta? Para quem falou um corpo, isso mesmo, acertou. Todas essas pistas que a gente, que a gente foi dando, elas fazem o quê? Parte de um corpo. A cabeça, o tronco, a boca, a orelha, ela faz parte de um corpo. E assim somos nós como igreja. Nós fazemos parte de um corpo também. Amém? Então é isso. Então, mistério cumprido, né? E eu tenho um desafio para vocês. É claro que eu tenho um desafio. O desafio qual que vai ser? O desafio é vocês pensarem, né? Como um corpo, como que vocês podem fazer para cuidar melhor da sua igreja? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em algo que vocês podem realmente fazer e vai colocar lá no grupo de membros. Eu posso cuidar melhor da minha igreja fazendo pontinho, 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 a resposta é de vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, e eu oro e peço ao Senhor que estejam sobre cada um de vocês, amém? Cobrindo com bênçãos, protegendo cada um de vocês, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Fiquem todos com Deus, um grande beijo.